Boa noite. Maria Ivanete, boa noite. Você é a primeira vez aqui? Oi, Ana Carmo. Karina Trancoso, Yoga, primeira vez aqui? Acho que também não te vi ainda aqui, não. Sejam bem-vindas, todas sejam bem-vindas. Queria saber se é a primeira vez para saber se eu explico um pouquinho. Ana Rosa, boa noite. Boa noite, Ana Carmo. Bom, boa noite, namastê a todos. Eu sou Vladimir Ersen da Costa. Boa noite, Marilena. Ontem eu reli o texto, né, e não fui avante, aí nós nos separamos do texto do pessoal da manhã. Hoje de manhã eu não li para não ficar distante, que aí hoje, depois da prática, eu leio o que não foi lido e aí amanhã nós continuamos iguais. O mesmo trecho que eu leio de manhã, eu leio à noite. Então, hoje eu não li. Seja bem-vindo, Maria. Vou falar rapidamente sobre a prática. Mas, aí, como eu não li de manhã o texto, eu contei uma história. Eu li uma história, contei uma história no final da prática. Então, vou contar essa história agora, na abertura, e depois da prática, lemos do mesmo jeito o texto, que aí caminhamos iguais e juntos, de manhã e de noite. Maria, você que está chegando hoje, e quem mais estiver chegando, o novo instadolito, também acho que é novo, né, aqui. Como é a nossa prática? Nós começamos com a respiração coerente, que é uma respiração marcada com um sino, por 5 minutos, é a introdução. Respiramos por 5 minutos, é um ritmo marcado, 5 segundos para encher, 5 segundos para esvaziar. Essa respiração vem do trabalho do biofeedback cardiovascular. Completando os 5 minutos, passamos à meditação, com uma pequena condução, mas uma meditação concentrada no ponto entre as sobrancelhas. E 9 minutos de meditação, para ser preciso, 8 minutos e 23 segundos. Depois da meditação tem a leitura do livro Uma Força para o Bem, Comentários do Dalai Lama para o Nosso Mundo, escrito por Daniel Goleman. Então essa é a nossa prática em 3 momentos. Tudo muito simples, tudo muito possível. A respiração é muito importante. Se você se perder no meio do caminho, se você cansar um pouquinho, sempre para, descansa, daqui a pouco começa de novo. O sino vai estar tocando, vai marcando o tempo de encher e o tempo de esvaziar. Qualquer cansaço, qualquer desorganização, para e volta logo que se organizar. Oi, Jordan, boa noite. Então vamos à história, para não ficar desigual, manter a igualdade de manhã e de noite. O nome da história é A Paz Perfeita. Havia um rei que ofereceu um prêmio a quem fizesse uma pintura que expressasse a paz perfeita. Muitos artistas tentaram, mas o rei gostou somente de 2 e teve que escolher uma delas. A primeira era um lago plácido, que refletia altas montanhas e um céu muito azul, com delicadas nuvens brancas. Todos que olhavam aquele quadro suspiravam, de tanta beleza, com aquela placidez do lago, aquelas montanhas sendo refletidas com o céu azul profundo e nuvens suaves sobre o céu. A outra pintura também tinha montanhas, mas eram escabrosas, despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso,
do qual precipitava um aguaceiro com raios e trovões. O rei ficou observando e de repente reparou que atrás de uma cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha, e lá tinha um ninho. E nesse ninho, que ficava atrás de uma violenta camada de água, tinha um passarinho sentado serenamente. Qual foi a pintura ganhadora? O rei escolheu a segunda e disse a todos que paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permaneçamos calmos e com alegria em nossos corações. Este é o verdadeiro significado da paz. A paz perfeita, escolhida pelo Rei. Então vamos à nossa prática. Se acomode de uma maneira confortável, numa postura ereta, elegante. Começamos tomando consciência de si. Faça uma auto-observação, feche os olhos. Perceba internamente, recolha os órgãos dos sentidos, dando início à prática que chamamos de pratyahara, a abstração dos órgãos sensoriais. O mundo continua acontecendo lá fora. Tempestades e trovões. A paz requer um coração tranquilo, com alegria, uma serenidade na mente. Tome consciência de si. Como é que você se encontra nesse momento? Olhe para si com um olhar imparcial, isento de julgamento. Como está seu corpo nesse momento? Será que há alguma tensão que você pode eliminar? Se houver, faça isso. Sua postura deve ser uma postura firme e confortável. Uma postura estável, com leveza, suavidade. Só você sabe o que é confortável e leve para você. Faça os ajustes necessários a qualquer momento para permanecer numa postura, numa atitude firme e confortável a um só tempo. Como é que estão seus pensamentos, suas emoções, sentimentos? Apenas observe com um pequeno distanciamento, sem julgar. Como é que está a sua respiração? Nesse momento livre, sem sua interferência. Nesse momento, você é apenas uma testemunha silenciosa de si mesmo. Como está a sua respiração? Daremos início à respiração que será marcada pelo toque de um sino. É o tempo de encher e o tempo de esvaziar.
Damos início no terceiro sino, inspirando. Elimine esforço, retire o esforço da prática. 1, 2, solte o ar. Comece no próximo enchendo. Inspira. Esse tempo todo inspirando. E solta nesse tempo um fio comprido, longo, sem esforço. Inspira. Leve, suave, comprido. Solta. Inspira. Solta. Mantenha o controle da respiração. Agora você não é mais uma testemunha, você atua. Maria, respeite sempre o conforto na prática.
você observa. Volte à postura de apenas uma testemunha silenciosa. Qual o efeito da respiração controlada sobre você? Modifica alguma coisa? E nós damos início à prática da meditação, que começa com o toque de um sino e termina com 3 sinos. Não se preocupe com o tempo. A meditação se caracteriza pelo unidirecionamento da mente. Não é não pensar em nada. É pensar e perceber uma única coisa. Manter a mente num único lugar. Nesse momento, nós estamos nos concentrando no ponto entre as sobrancelhas, na região do ponto entre as sobrancelhas. Simples. A mente, a atenção, a concentração fica no ponto entre as sobrancelhas. Qualquer coisa fora disso, considere como distração. Com as distrações, lide com amor e ternura. A cada pensamento que lhe atrair e lhe distrair, perceba. Veja para onde sua mente te leva. Comece a conhecer sua mente, mas não fique lá. Abra a mão e volte numa atitude amorosa, gentil. Traga a mente de volta e sustente no ponto entre as sobrancelhas. Nesse momento, você não tem que solucionar nenhum problema. Não tem que formular conceitos e valores. Descanse de tudo isso. Apenas mantenha-se presente no ponto entre as sobrancelhas. Qual a sensação? Acrescente o direcionamento dos olhos para esse ponto. Os olhos suavemente fechados, a testa relaxada. Direcione o olhar para o ponto entre as sobrancelhas. Mantenha uma postura firme, leve, confortável. Sustente a concentração e o olhar no ponto entre as sobrancelhas. Ao levar os olhos para esse ponto, o que muda?
Perceba. A percepção nesse momento está voltada para o interior. O mundo ficou lá fora. Esvazie-se de tudo. Permita-se esvaziar de tudo. E esteja plena no ponto entre as sobrancelhas, concentrando, mantendo o olhar nesse ponto. De uma maneira simples. Se em algum momento perceber que está esquecendo de olhar, volte a manter os olhos, sustente os olhos, voltados para o ponto entre as sobrancelhas. Retire julgamento, retire expectativas. Esvazie-se de si. E esteja inteiramente voltado para um único ponto. Vamos unir as mãos no peito em prece. Desfaça a concentração, os olhos. Relaxa a face. Traga um olhar pleno para si. Se veja por fora, da cabeça aos pés. Se veja por dentro.
O que faz de você a meditação? Como você se sente? Observe, assimile. Que eu possa preservar a intenção de que tudo que eu pense, diga e faça não machuque a ninguém e possa beneficiar ao maior número de pessoas possível. Vamos encerrar a prática vibrando o Om Shanti, dedicando a paz para todos os seres. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Traduzindo, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possam ter uma boa noite de domingo e uma boa semana que se inicia com saúde, em paz e esperança. Namastê. Então nós passamos a leitura do livro, que está num aspecto muito interessante, a didática que ele utilizou para ensinar mulheres analfabetas a tornarem engenheiras. É muito interessante. Olá, Vivi. Então vamos lá. O último trecho lido foi: essas mulheres, quase todas, entre 40 e 50 anos, são analfabetas, mas também são as alunas mais maduras e tolerantes e demonstram grande coragem. Então, o de hoje. As aulas são dadas em linguagem de sinais, por gestos e demonstrações. Olha que incrível! Em vez de material impresso. Isso significa que até mesmo mulheres de áreas rurais da África podem se tornar engenheiras solares. Impressionante. Como as moradoras de um vilarejo no Mali, ao qual só se chegava após 2 dias de viagem por estrada e 7 dias por barco a partir da cidade de Timbuktu. Ela própria, um ícone do isolamento. Mesmo tendo sido concebido para quem não sabe ler, o treinamento não ignora os conhecimentos técnicos. Os alunos aprendem a construir equipamentos sofisticados, como controladores de carga e inversores, a instalar painéis solares e ligá-los à rede de energia. A Barefoot College já formou centenas de engenheiras solares, que levaram esta eletrificação sustentável a cerca de 600 vilarejos indianos, a 21 países africanos e até ao Afeganistão. Isso significa que os moradores desses vilarejos pobres podem complementar a renda fazendo peças de artesanato à noite, em suas casas recém-iluminadas, e mulheres mais velhas, antes relegadas à posição de pessoas de segunda classe, se tornam trabalhadoras assalariadas, graças a uma habilidade valorizada.
Isso também significa que as crianças podem estudar, frequentando a escola à noite, após cuidar dos bois ou bodes da família durante o dia. Mais de 7.000 crianças frequentam uma das 150 escolas noturnas fundadas pela Barrett-Fuld College e iluminadas por energia solar. Entre outros serviços prestados pela Barrett-Fuld College a moradores pobres de áreas rurais estão os fantoches de meia, usados por profissionais da área de saúde, para trazer mensagens sociais como: por que não bater na mulher? Por que beber apenas água potável? Por que mandar os filhos para a escola? Contou Roy ao Dalai Lama em uma conferência sobre altruísmo e compaixão na economia, em um encontro do Mind and Life em Zurique. Os manipuladores dos bonecos divulgam as mensagens em lugares onde não há rádio, televisão ou impressos, como ainda acontece em muitas partes da Índia rural. Terminado o relato de Roy, o Dalai Lama juntou as mãos e lhe fez uma referência, Gacho, em honra a seu trabalho e sua mensagem. Depois lhe disse: a verdadeira transformação da Índia deve começar nas áreas rurais, nos vilarejos, e foi o que você fez. Isso é um exemplo para o resto do mundo sobre como ajudar países mais pobres, particularmente no hemisfério sul. O Dalai Lama alertou para a importância do desenvolvimento de áreas rurais no combate à pobreza ao visitar a China em 1955, durante o período em que o governo comunista ainda o cortejava, e 4 anos antes da fuga para a Índia. Na viagem, o Dalai Lama conheceu o então prefeito de Xangai, um homem muito gentil, que lhe disse acreditar que a chave para o desenvolvimento econômico da China estava no fortalecimento das áreas rurais, e não de grandes cidades como a que ele governava. É um modo de pensar socialista, afirmou, gastar mais dinheiro para ajudar a maioria, pessoas pobres e necessitadas de áreas rurais. Essa é uma maneira imensamente útil de construir um país. O Dalai Lama disse ter ficado impressionado com as pequenas fazendas de Taiwan e do Japão, mecanizadas e eficientes. Os fazendeiros de lá parecem prósperos. Os vilarejos e as cidades têm hospitais e até universidades de menor porte. E tudo isso significa uma economia saudável. Abre aspas. Sempre digo que a verdadeira transformação de países como Índia e China deve acontecer nas áreas rurais e não em um punhado de cidades grandes. E aqui ficamos hoje. Mas eu achei incrível, impressionante. Imagina pegar mulheres analfabetas da roça, lá de uma tradição muito rígida, e através de gestos e símbolos e práticas torná-las engenheiras. É muito incrível, né? Pode-se fazer muitas coisas boas nesse mundo. É possível. Então hoje ficamos aqui. Um bom domingo a todos. Volto a convidar. Quarta-feira, 9 horas da manhã. Quinta-feira, 9 e 10 da noite, tem a aula de yoga, aula prática, treinamento respiratório do denso ao sutil. Hoje eu fiz um vídeo falando do objetivo da aula, de como ela se estrutura, aonde estão as bases dessa aula. Mas todos são convidados, todas as atividades são gratuitas, com possibilidade e pedido de contribuição solidária. O valor é o valor que lhe é possível, que achar que deve. Mas daí vem o nosso sustento. Hoje vivo exclusivamente não exclusivamente mais, que eu voltei a atender com a acupuntura, mas vivo essencialmente das contribuições solidárias, é a única fonte de renda.
Namastê, um bom domingo, uma boa semana. É sempre bom estarmos juntos aqui, é sempre uma alegria. Até amanhã de manhã. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Até. Uma boa noite. Tchau. Tchau, Renata. Tá sumida, hein, Renata? Quanto tempo não lhe vejo. Tchau, boa noite. Fui.